Bom dia, queridos. A paz do Senhor Jesus Cristo alcance a sua vida e te abençoe. Que o Espírito Santo possa estar conduzindo o teu coração a receber a palavra de Deus e que Ele também abençoe a sua vida, a sua família, seu trabalho, que você seja direcionado a ser um adorador, a buscar a presença do Senhor e também mergulhar na palavra, para que você entenda e compreenda sobre os princípios do Senhor Jesus Cristo. Queridos, estamos vivendo tempos difíceis, trabalhosos, mas somos a Igreja Santa do Senhor Jesus. Sou o reverendo Milton Rodrigues, pastoreio a comunidade Nação Ministério Pleno, uma igreja que fica aqui na cidade de São Sebastião, no Distrito Federal. Quem está nos conhecendo, acompanhando o nosso trabalho no YouTube, você vai colocar Ministério Pleno News. Após encontrar lá, tá, o nosso canal, você vai se inscrever, ok? Nos ajude se inscrevendo em nosso canal. Você vai também receber muita coisa boa, ok? E após se inscrever, ative o sininho, coloque lá em todas, para que você possa estar recebendo notificações todas as vezes que postarmos algo interessante para você. Também estamos no Instagram. Lá no Instagram você vai colocar _Ministério Pleno. Como também no Facebook, ok? Encontre a nossa página no Facebook. Lá no Facebook você vai colocar @Ministério Pleno. E no TikTok, lá no TikTok você coloca Ministério Pleno 10. Tudo juntinho, ok? Ministério Pleno e o número 10. Ok, queridos? Amados, estamos chegando com esse devocional precioso para abençoar a tua vida. E a temática de hoje vai falar o teu coração. E o tema de hoje é: Ele é a fonte de toda provisão. Que tema poderoso, não é verdade? Amados, nos últimos dias eu tenho percebido uma certa ansiedade, preocupação no coração de alguns irmãos a respeito da vida financeira. Inclusive, eu fiquei sabendo que alguns estão sem trabalhar e outros estão se submetendo a trabalhar de domingo a domingo, porque na cabeça deles, eles acham que se não forem, vai faltar no final do mês. E eu fui orar e buscar uma palavra de Deus para encorajar você e trazer paz no seu coração. Porque eu creio que essa não é a vontade de Deus para a sua vida. Que você viva sempre debaixo de pressão, que você se mate de trabalhar, que você acabe com a sua saúde e com a sua família para pagar contas básicas na sua casa. E o Senhor me lembrou de duas histórias que eu quero compartilhar com você agora. A primeira delas está em 1 Reis, capítulo 17, versículo 1 ao 9, que diz: Então Elias, o tesbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. Veio-lhe a palavra do Senhor, dizendo: Retira-te daqui, vai para o lado oriental e esconde-te junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Beberás da torrente, e ordenei aos corvos que ali mesmo te sustentem. Foi, pois, e fez segundo a palavra do Senhor. Retirou-se e habitou junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Os corvos lhe traziam pela manhã pão e carne, como também pão e carne ao anoitecer, e bebia da torrente.
Mas passados os dias, a torrente secou, porque não chovia sobre a terra. Então lhe veio a palavra do Senhor, dizendo: dispõe-te e vai a Sarepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali, onde ordenei a uma mulher viúva que te dê comida. Que texto, não é verdade? Nesse texto nós encontramos a história de como o profeta Elias foi sustentado por Deus. Se você for ler todo o texto, você vai descobrir que o rei Acabe estava procurando Elias para matar, porque Elias tinha liberado uma profecia ruim contra ele. Ele tinha dito que não ia chover em Israel durante alguns anos, e o rei não gostou. Então Elias estava fugindo do rei, quando de repente Deus mandou ele ir até o ribeiro de Querite, que era uma região que ficava fora da administração desse rei. E Elias foi. E o interessante é que, mesmo que todo mundo estivesse vivendo debaixo de crise, mesmo que todo mundo estivesse sofrendo as consequências da seca, da falta de chuva, Deus deu um jeito de sustentar Elias de maneira sobrenatural. A palavra do Senhor diz que todos os dias corvos vinham e traziam pão e carne para Elias comer. Depois de um tempo, no versículo 7, diz que a água desse ribeiro secou. E então o Senhor disse para Elias ir até uma cidade chamada Sarepta, porque lá Deus já tinha dado ordem a uma viúva para poder sustentá-lo. Esses dias eu estava ouvindo alguns testemunhos e na hora eu me lembrei desse texto de Elias. Eu não sei quantos ficaram sabendo de um terremoto que teve na Síria e na Turquia alguns dias atrás. Mais de 50.000 pessoas morreram soterradas por causa desse terremoto. Eu ouvi o testemunho de uma jovem de 16 anos que conseguiu sobreviver mais de uma semana soterrada. E perguntaram para ele: escuta, como você conseguiu sobreviver todos esses dias? E ele respondeu: todos os dias um homem de branco vinha me visitar e trazia pão e água para mim. Você ouviu um testemunho desse de alguém lá na Turquia? Você até desconfia, duvida, acha que é exagero. Não é verdade? Pois preste atenção. Você ouvir um testemunho desse de uma pessoa lá na Turquia, você pode até ficar desconfiado, duvidando, achar que é exagero, ok? Só que poucos dias atrás, teve também uma tragédia lá no litoral de São Paulo. Mais de 60 pessoas morreram soterradas. E eu ouvi o testemunho de uma irmã lá da região. Ela é policial militar e foi convocada para ajudar no resgate. O nome dela é Letícia. Ela contou que socorreu uma criança de 5 anos. E ela perguntou: como você conseguiu sobreviver esses 2 dias? E sabe o que essa criança disse? Todos os dias um homem de branco vinha me visitar e trazia pão e água para mim. Eu sei que, naturalmente falando, na época do inverno a tendência do trabalho é diminuir. Eu sei que tem pessoas por aí falando muito sobre crise. Muitas vezes a nossa mente e as nossas emoções ficam soterradas debaixo de tanta pressão financeira. As contas que não param de chegar, é a companhia que parece que não tem mais jeito. E muitas vezes nós não sabemos de onde vai vir o recurso. Mas a palavra de Deus para você hoje é:
Deus é quem vai trazer pão e água para você. É o Senhor quem vai te sustentar. Até hoje, foi Ele quem te sustentou. E Ele vai continuar te sustentando. E absolutamente nada vai faltar na sua vida, em nome de Jesus. Nem que seja necessário ele usar um corvo, ou usar uma viúva, ou até mesmo aparecer diante de você vestido de branco. Mas algo vai acontecer em nome de Jesus. E eu vou te dizer mais. Deus não vai só trazer o pão e a água para você sobreviver debaixo da pressão. Ele vai te tirar de toda essa pressão em nome de Jesus. Porque Ele é a fonte de toda provisão. Tudo que chega nas suas mãos vem de Deus. E é Ele quem te sustenta. Mas para que isso aconteça, você tem que crer e tem que pedir. A vontade de Deus é de sempre nos abençoar. Todos os dias o Senhor fica procurando oportunidades para te abençoar. Deus sempre quer te dar mais. Tem sempre mais de Deus para você. Ele é uma fonte inesgotável de recursos naturais, recursos espirituais. Só que você precisa pedir. Tem um texto lá em Josué, capítulo 15, versículo 16 até o 19, que diz o seguinte: Disse Calebe a quem derrotar Quiriate-Sefer e a tomar: Darei minha filha Axa por mulher. Tomou-a, pois, Otiniel, filho de Kenaz, irmão de Calebe. Este lhe deu a filha Axa por mulher. Esta, quando se foi a Otiniel, insistiu com ele para que pedisse um campo ao pai dela, e ela apeou do jumento. Então Calebe lhe perguntou: Que desejas? Respondeu ela: Dai-me um presente. Deste-me terra seca, dai-me também fonte de água. Então lhe deu as fontes superiores e as fontes inferiores. Esse Calebe aqui é o mesmo Calebe que foi espiar a terra prometida junto com Josué e mais outros 10 espias. Em Josué 15:16, a Bíblia diz que Calebe fez uma proposta. Ele disse o seguinte: Tem uma cidade aí chamada Quiriate-Sefer, que precisa ser conquistada. Quem conseguir conquistar essa cidade, eu vou dar a mão da minha filha Axa em casamento. E um homem chamado Otiniel, que era sobrinho de Calebe, conseguiu conquistar a cidade e se casou com Axa. Nos versículos 18 e 19, continua dizendo o seguinte: Esta, quando se foi a Otiniel, insistiu com ele para que pedisse um campo ao pai dela. E ela apeou do jumento. Então Calebe lhe perguntou: Que desejas? Respondeu ela: Dai-me um presente. Deste-me terra seca, dai-me também fontes de água. Então lhe deu as fontes superiores e as fontes inferiores. Depois do casamento, a filha de Calebe foi pedir para o pai dela um presente de casamento. Ela já tinha recebido um pedaço de terra, só que mesmo assim ela foi lá e pediu mais para o pai. Inclusive no versículo 18, ela insistiu para Otiniel ir lá falar com Calebe e ele não foi. Talvez porque eles já tinham recebido um presente e ele ficou sem graça. Então o marido ficou sem graça e não foi. Só que mesmo assim Axa foi. E o que foi que Calebe respondeu? Ele negou? Ele disse: O que é isso, minha filha? Agora você está pedindo demais. Você agora está passando dos limites. Foi isso que Calebe fez? Não foi. No final do versículo 19, diz: Então lhe deu as fontes superiores e as fontes inferiores. Queridos, todos nós já fomos abençoados por Deus. Todos nós já temos uma medida da bênção do Senhor na nossa vida.
Mas eu quero te dizer que Deus tem mais. Deus tem as fontes superiores e as fontes inferiores para você. Deus tem as terras do norte e as terras do sul para te dar. Deus tem muito mais. Só que você precisa pedir. Quem crer na graça de Deus é aquele que mais ora, é aquele que mais pede, porque ele sabe que a sua oração é ouvida, porque ele sabe que não pelo merecimento dele, é unicamente pela graça e pelo amor de Deus na sua vida. Você não pode ter receio de pedir as coisas para o seu pai. Não existe nada tão pequeno na sua vida que não seja importante para Deus. Deus se agrada em abençoar você. Só que Ele quer que você ore e peça. Se Axa não tivesse pedido, muito provavelmente ela não teria recebido mais nada. Mas porque ela teve ousadia, ela pediu e foi muito mais abençoada. No versículo 19 diz o seguinte: respondeu ela: dai-me um presente, deste-me terra seca, dai-me também fontes de água. Então lhe deu as fontes superiores e as fontes inferiores. Queridos, a Bíblia diz que quando Axa pediu mais herança para o pai dela, Caleb deu as águas de cima e as águas de baixo, as fontes superiores e as fontes inferiores. Qual é o significado disso? Você sabe, existem muitos símbolos na palavra de Deus para falar sobre a unção do Espírito Santo. Você tem o fogo, você tem o vento, você tem o óleo e você tem também a água. O Espírito Santo é água viva. Vamos lá. Primeiro, as águas de baixo nos fala do Espírito Santo que vem habitar dentro de nós quando nós nascemos de novo. Quando você nasce de novo, o Espírito Santo vem habitar dentro de você. Essas são as águas de baixo, águas tranquilas. É o Espírito Santo te guiando a toda a verdade. Segundo, e as águas de cima nos fala de uma medida a mais, para da unção do Espírito Santo que move de maneira poderosa sobre você. Uma coisa é o Espírito Santo habitando dentro de você, e outra coisa é a unção do Espírito Santo movendo sobre você. São duas coisas diferentes, e a vontade de Deus é que você desfrute das águas de baixo e das águas de cima. Deus quer habitar em você, mas Ele também quer liberar uma unção poderosa sobre você. E por que eu estou te falando isso? Porque essa unção serve para todas as áreas da sua vida. Você é um vendedor e precisa vender mais. Faz um teste, ora para Deus, pede para Deus liberar unção na sua vida e você vai ver o resultado. Você é dono de companhia, de uma empresa? Ora para Deus liberar unção para você conseguir liderar os seus funcionários e fechar grandes negócios. Você, querido, é líder de ministério? Peça para Deus mais unção e você vai ver seu ministério encher e pessoas tendo experiências poderosas com Jesus na sua reunião. Você quer prosperar? Peça mais unção de Deus para você prosperar. E sabe por que acontece? Porque já não é mais você, é a unção sobrenatural de Deus na sua vida. Em Juízes capítulo 14, versículo 6 diz assim: então o Espírito do Senhor de tal maneira se apossou dele, que ele o rasgou como quem rasga um cabrito, sem nada ter na mão. Todavia, nem a seu pai, nem a sua mãe deu a saber o que fizeram. A Bíblia está falando aqui sobre Sansão. No versículo 14 diz que um leão veio para atacar Sansão e ele rasgou o leão com as mãos, como quem rasga um cabrito para o almoço. Tem gente que pensa que Sansão era um cara fortão, bombado, como se fosse o Hércules dos filmes.
Só que não era, porque a força dele não vinha de puxar ferro na academia, vinha da unção do Espírito Santo. E sabe qual é a palavra usada aqui para dizer que o Espírito se apossou de Sansão? Tessaleque. Quando o Espírito vem sobre alguém no Velho Testamento, é sempre Tessaleque. Essa palavra Tessaleque também significa prosperar. No Salmo 1, versículo 3, está escrito que ele é como a árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Essa expressão bem sucedido no original hebraico também é Tessaleque. O que eu quero mostrar para você com isso? Que prosperar, que ser bem sucedido tem a ver com a unção de Deus. E é essa unção que vai ser derramada na sua vida, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe, que você entenda essa palavra, aproprie-se dela, receba no teu coração e tenha uma vida de provisão na presença do Senhor. Lembre-se, Ele é a fonte de toda a provisão. Creia, espera nele e você vai ver o que vai acontecer. Deus te abençoe, fica com o Senhor Jesus, um cheiro no seu coração. Eu não preciso transformar pedras em pães para provar que no deserto tu estás cuidando de mim. De um lugar alto não vou me lançar só pra demonstrar o teu poder. Eu não preciso ver fenômenos pra crer em ti. Não troco nossa comunhão pelo prazer de conquistar palácios, riquezas. Como um deserto isso vai passar, por isso resistindo estou. E quando a minha força se esgotar, o teu anjo vai me alimentar. Te adorar